Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para estudar agora a lição 7 desse primeiro trimestre de 2025. A lição ela está sob o título As Naturezas Humanas e Divina de Jesus. Ela é do dia 16 de fevereiro de 2025. O texto áureo nos diz assim, a palavra de Deus, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, no qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos, capítulo 9 e versículo 5. Verdade prática. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. A leitura bíblica para essa lição, a leitura bíblica em classe, está em Romanos, no capítulo 1 de Romanos, do versículo 1 ao 4, e depois em Filipenses, do capítulo 5 ao versículo 11. Os objetivos dessa lição são três. Apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo, e identificar o perigo dessas heresias nos dias de hoje. Na introdução dessa lição, uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, no quarto século, 325, o ano, a Trindade em Constantinopla, ainda no quarto século, só que no ano 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, aí já no quinto século, no ano de 451. Hoje, um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. A lição também apresenta uma palavra-chave. A palavra-chave aqui é a natureza. O primeiro tópico dessa lição está assim, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. É um assunto discutido desde o princípio na igreja primitiva, que foi combatido por algumas heresias, a qual surgiu naquele tempo, ali no Concílio de Calcedônia, no quinto século, e afirmava a respeito dessa dupla natureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A natureza divina de Jesus é uma das naturezas, né? A outra é a natureza humana. A Bíblia vai ensinar que Jesus é Deus. Aí tem alguns versículos que, nessas lições cristológicas que nós vem estudando, desde a lição 4, a gente vem aprendendo. Ali em João, no capítulo 1, versículo de 1 ao 14, que fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Também Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Esses versículos mostram que Jesus compartilha da mesma essência divina do Pai, a mesma natureza, sendo ele eterno, divino. Ele é onipotente, ele é digno de adoração. Aí mostra a natureza divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia também mostra uma outra natureza numa única pessoa, que é a natureza humana de Jesus. Jesus também aqui assumiu uma natureza humana real, não é fictícia, assim como algumas heresias que surgiram no primeiro século. E vinha dizendo que Jesus era apenas uma manifestação de Deus. Mas aqui ele é real, ele veio em corpo humano para confirmar todo o propósito de Deus e a sua justiça aqui na terra. Sem esta justiça, assumindo um corpo humano, para que sofresse as nossas paixões, não ia ter uma justiça de Deus completa. Mas quando ele assume essa natureza, esse corpo humano, ele traz então uma segunda natureza, que é a humana. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 6 ao 8, vai dar veracidade a esse fato. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, que diz assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. A Bíblia em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, diz, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, estava à vista de todo mundo. A sua adolescência, ali entre os doutores falando dos assuntos do céu,
trazendo preocupação para o pai e a mãe que ficaram procurando e acharam ele no templo. Tudo isso na condição humana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele experimentou fome, Mateus capítulo 4, versículo 2, sede, capítulo 19, versículo 28 de João, cansaço, capítulo 4, versículo 6 de João, tristeza, capítulo 11, versículo 35 de João, é morte, Lucas 23 e 46, provando a sua humanidade, que é real. Então essa dupla natureza do nosso Senhor Jesus, ali, é uma união de uma única pessoa. É uma união hipostática. Foi discutida nos concílios que se levantaram na época para combater essa heresia que surgiu lá do quarto século a respeito de Jesus em duas pessoas, ou duas naturezas separadas. A união entre a divindade e a humanidade de Cristo é chamada de união hipostática. Isso significa que Jesus tem duas naturezas em uma só pessoa, sem mistura, sem mudança, sem divisão e sem separação. Isso aí é uma definição do concílio de Calcedônia. Em Calcedônia que foi definido isso. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 30, diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O João 10:30 diz que eu e o Pai somos um. Ali está falando de uma união de essência e natureza. Jesus e Deus. A sua dupla natureza e a importância dela. O primeiro subtópico do primeiro tópico está assim: descendência de Davi segundo a carne. A genealogia de Jesus Cristo, que apresenta aqui em Mateus, que fala da linhagem de Davi, a genealogia ali em Mateus, no capítulo 1, versículo 1, 17, e também Lucas, no capítulo 3, do versículo 23 ao 38, são diferentes, porque tem propósitos diferentes e segue uma linhagem diferente. Mateus traz uma linhagem de Jesus por José, que é pai adotivo de Jesus, destacando a sua descendência real a partir de Davi e Salomão. Traz ali que Jesus é o verdadeiro herdeiro do trono de Israel, sendo da descendência de Davi, o rei Davi. O objetivo de Mateus era mostrar que Jesus era legítimo herdeiro do trono, cumprindo a profecia messiânica. Agora, Lucas traz uma linhagem diferente, né, de Jesus. Só que a genealogia ali em Lucas vem de Maria, porque Davi ele teve dois filhos ali, Salomão e Natã. Salomão traz a linhagem para até chegar no pai adotivo de Jesus, que é José. Natã já traz a genealogia, trazendo até Maria, que é a mãe biológica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora mencione José, a tradição indica que está seguindo uma linhagem materna, passando por Natã, outro filho de Davi. E essa aparição de José ali é porque ele era marido de Maria, e a genealogia era contada pelo nome masculino, como ele era esposo, apareceu ali José. Provavelmente ali Eli, que chega no final da genealogia, Eli ali é o pai de Maria, sogro de José. Então ele aparece ali como filho de Eli. Mas, na verdade, ali traz uma genealogia de Maria. Eu vou deixar aqui um slide para vocês verem os principais personagens das duas genealogias de Cristo. Ali vocês vão ver desde lá. Aqui em Mateus traz a linhagem real. Aqui em Maria já vai mostrar que Jesus passa por toda a genealogia até Adão, mostrando que Jesus veio para salvar toda a humanidade. Ele está presente para salvar todo mundo. Então, fecha-se uma genealogia desde Adão até a sua manifestação em nosso meio. Lucas enfatiza a humanidade de Jesus ligando a Adão e assim toda a humanidade. Então mostra ali de Adão, como é o pai de todo ser humano da terra, da onde surgiu a humanidade, mostra que Jesus e a sua genealogia abrange a todo ser humano da terra. Agora, Mateus apresenta uma linha real, legal, de Jesus, enquanto Lucas mostra a sua descendência biológica. Essa diferença se dá porque na cultura judaica a genealogia podia ser registrada tanto pela linha paterna quanto materna, dependendo do contexto. O segundo subtópico está assim: declarado Filho de Deus em poder. O contexto geral desse versículo, o apóstolo Paulo
mencionar essa carta à igreja de Roma, enfatizando ali e apresentar o evangelho e a identidade de Jesus Cristo, e descreve Jesus como, primeiro, Filho de Deus, uma unidade eterna e divina. Segundo, em poder, revelando a maneira gloriosa e poderosa. Terceiro, segundo o Espírito de Santificação, a obra do Espírito Santo em ressurreição de Cristo. Pela ressurreição dos mortos, a ressurreição como a prova suprema da divindade de Jesus. Essa declaração de Deus em poder, o que significa? Jesus aqui é eternamente o Filho de Deus. A sua identidade divina foi demonstrada em poder. Por isso no versículo 4. Porque através da sua ressurreição, no poder que há em Deus, no Deus Trino, Jesus voltou à vida. Embora Jesus é eternamente Filho de Deus, a sua identidade divina foi identificada através da sua ressurreição. O apóstolo Paulo está apresentando um Jesus ressurreto à igreja de Roma. Um Senhor Jesus todo-poderoso, concebido pelo poder de Deus, trazendo de volta à vida aquele corpo que havia padecido no alto do Calvário, mas ressuscitado em poder através do nosso Deus todo-poderoso. Essa declaração lá no grego, que é horizon, que também pode ser traduzido como determinado ou proclamado, significa que Jesus, não significa que Jesus se tornou Filho de Deus na ressurreição, mas sim que sua divindade foi confirmada publicamente. Agora, o termo em poder indica que a ressurreição revelou Cristo de forma gloriosa, com autoridade absoluta e sobre todas as coisas. Então você vê que todos aqueles que vêm a Cristo e aceitam Ele como o único e suficiente Salvador, também entra nessa autoridade, entra debaixo das suas mãos, entra debaixo desse poder, e também naquele dia, no dia que Jesus arrebatar a igreja, todos surgiremos. A Bíblia diz que os mortos ressurgirão primeiro, mas através desse poder que há em Senhor Jesus, porque Ele pagou o preço no alto do Calvário, entregou a sua vida por nós, e ao terceiro dia, pelo poder de Deus, ressurgiu. Aqui nós vemos dentro de uma natureza, vemos aqui uma natureza totalmente divina nele. Tanto a humana, que é o corpo sacrificado, e o corpo com a natureza divina ressuscitado em poder. Essa ideia de Cristo homem e Cristo natureza divina, ou seja, natureza humana ou natureza divina, você abre lá em Filipenses, no capítulo 2, e versículo 9 ao 11, você vê Deus ali, né, trazendo Jesus, ressuscitando Ele da morte. E o próprio Deus, Pai Todo-Poderoso, o exaltando soberanamente sobre todo nome que existe, ou existiu, ou que vai existir sobre a terra. E a Bíblia vai falar que Ele exaltou sobre todos que estavam no céu, todos que estavam na terra e debaixo da terra. O nome dele em um poder glorioso. Esse é o sentido do versículo 4 de Romano. Esse é o contexto geral desse versículo. Agora, segundo o Espírito de santificação, essa frase refere-se ao Espírito que esteve presente em toda a vida de Jesus, que operou ativamente em sua ressurreição. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. O Espírito Santo de Deus, Ele mesmo testifica sobre Jesus durante o seu ministério. Isso você vai encontrar em Mateus, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Lá mostra, né? O próprio Espírito de Deus testificando de Cristo. Ele vai capacitar a sua obra, o milagre. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Agiu poderosamente em sua ressurreição, uma coisa que já falamos aqui, né? A respeito do poder, né? Ali do versículo 4, declarado como Filho de Deus em poder, aqui, através do Espírito Santo de Deus. Essa, a gente vê a parte explicativa desse versículo 4, como o apóstolo Paulo explica à igreja de Roma, na carta que ele envia, né? No terceiro subtópico, o antigo hino cristológico. Aqui o comentarista vai trazer da igreja primitiva uma liturgia de culto, que os irmãos louvavam a Deus naquela época. E ele vai falar aqui de Filipenses, do capítulo 2, versículos 5 e 6. Na verdade, esse hino, na igreja primitiva, ele era baseado no capítulo 2, do versículo 5 ao 11. As evidências de que era um hino pré-paulino tem uma estrutura poética. Ali aquela parte citada por Paulo
no capítulo 2, é uma estrutura poética, que um texto possui um ritmo, um paralelismo, e um ritmo que sugere uma composição litúrgica, ou um hino. O vocabulário também é distinto, né? Algumas palavras e expressões não são comuns nas escritas paulinas. Aqui traz mais uma coisa de poesia, mas trazendo para uma ilustração poética, a qual se refere a um hino, né, da igreja primitiva. Usa uma liturgia, a teologia elevada, de forma que o texto sugere, né, que pode ter sido usado em cultos, como do versículo 5 ao 11, né, ali como estrofe poética de um hino. Isso aí lá da igreja primitiva no princípio. E Paulo vai escrever aos Filipenses depois de estar, né, dentro deste culto e aprendendo também essa letra. Essa palavra esvaziamento que aparece ali, né, que é uma palavra grega que é kenosis, né, esvaziar-se, né, Cristo, descrevendo a sua humilhação e depois a sua exaltação por Deus, ali nesse contexto geral. Agora, a pré-existência divina, Cristo, né, sendo em forma de Deus, não reteve a sua igualdade com Deus, esvaziamento, ele assumiu a forma de ser, tornou-se humano, né, ele é Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de homem, e foi obediente até a morte, se humilhou até a morte e morte de cruz. É uma parte poética da carta de Paulo, a qual aqui a lição sugere como um dos hinos antigos, a qual a igreja primitiva, que estava em Filipe, eles cantavam, exaltavam a Deus dentro dessa liturgia de culto. Então, o propósito aqui de Paulo, escrevendo aos Filipenses, é mostrar que o nosso sentimento tem que ser o mesmo sentimento de Cristo. Aqui, no nosso contexto, esvaziar-se. Por isso que Jesus vai dizer assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Aqui é um sentimento também de esvaziar toda essa natureza humana, essa natureza caída, essa natureza pecaminosa, e ter um sentimento de humildade, se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, e ter, e esperar, e acreditar que um dia, porque a Bíblia diz assim, que a seu tempo Deus vos exaltará, e esperar em Deus a manifestação do seu poder em nossa vida, para que um dia também possamos estar numa estatura de varão perfeito, no pleno conhecimento de Cristo. E Paulo vai nos enfatizar nesse capítulo para ter esse mesmo sentimento. O Senhor Jesus tendo forma de Deus, com todos os atributos divinos, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas trouxe a humanidade em si mesmo, tomando forma de homem, e se humilhou até a morte de cruz. E quando Jesus sofre essa morte de cruz, ele vai nos levantar e vai nos exaltar dizendo assim, tenha bom ânimo, porque eu venço o mundo. E esse poder que está dele nos ressuscitará naquele dia, se entrarmos por esse caminho, tendo o mesmo sentimento que está em Cristo. Esquecer o que nós aprendemos e sabemos do mundo, mas entramos pela sabedoria da palavra de Deus que está diante dos nossos olhos, da qual ele quer revelar a todos aqueles que chegam a ele. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que chegaram a Deus de maneira nenhuma, ele lançará fora. Esse é o sentido desse hino que era louvado na antiguidade. E aprendemos aqui com Paulo, ter esse mesmo sentimento de Cristo. O segundo tópico dessa lição está assim, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Essas heresias que surgiram no primeiro século, foram muitas, que surgiram desde lá, que vem falando contra a natureza de Jesus divina, a natureza humana, o Senhor Jesus, que não é coeterno com Deus, e várias outras heresias, que até essa lição tenho apresentado e estamos aprendendo, né, aqui com essa lição, a respeito delas. Como o docetismo, nós aprendemos sobre ela aqui, que é do século II, que ensinava que Jesus não parecia ser humano, mas na realidade era apenas divino, né? E negava a humanidade de Cristo. O adocionismo, do século II ao III, também o arianismo que aprendemos nas lições passadas, que veio de Aros, o presbítero do Egito, que ensinava que Jesus não era Deus eterno, mas um ser criado pelo Pai. E o apolinarismo, né, também, do século IV. E várias outras heresias que surgiram lá na igreja primitiva, que foram todos rejeitados no concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né? Agora, a lição vai mostrar para nós a respeito de algumas heresias que estão ali também,
que o escritor, que o comentarista enfatizou para nós aqui na lição. Ele pergunta no primeiro subtópico quem foi Nestório, né? E também vai falar da sua filosofia, que é o nestorianismo, e depois o monoficismo, né? Nessas duas, que ele enfatiza aqui na lição, para que nós podemos estudar a respeito disso. Quem foi Nestório? A história vai dizer que Nestório foi um patriarca da Constantinopla, né, do século V, famoso com a sua controvérsia teológica sobre a natureza de Cristo. Ele defendia que Cristo era composto por duas naturezas, separadas, né, humana e divina, e que Maria deveria ser chamada de Cristofora, né, portadora de Cristo, em vez de Theotokos, mãe de Deus. Uma posição que gerou grande disputa dentro da igreja. Muita controvérsia de Nestório ficou conhecida como nestorianismo, né, que é o que a lição está nos enfatizando aqui, o que o comentarista colocou. Ela foi condenada no Concílio de Éfeso, no ano de 431, que é o século V. A doutrina de Nestório foi considerada herética, já que a Igreja Católica e as tradições ortodoxas acreditam na união das duas naturezas de Cristo em uma pessoa, sem separação. Isso que nós já aprendemos aqui no primeiro tópico dessa lição. Nestório, depois de ser condenado, ele foi exilado. Ele foi, pelo imperador, ele foi ao exílio, passando o resto da sua vida em locais remotos. A sua visão, então, ela influenciou o surgimento da igreja síria do Oriente, que se tornou uma importante ramo cristão e religião do Oriente Médio e Ásia. A história vai falar a respeito de Nestório, mostrando que ele é o principal criador dessa ideia da separação de natureza. Duas pessoas distintas, Deus, o Senhor Jesus, e a sua natureza humana como homem, separadamente. O concílio vai contra essa ideia e vai trazer uma união hipotástica, numa pessoa só, que é natureza humana e natureza divina, numa só pessoa. Nestorianismo. Aqui uma doutrina, uma filosofia, uma heresia, criada por Nestório, né? Essa filosofia herética que surgiu no V século, nomeada após Nestório, um patriarca da Constantinopla, que aprendemos no primeiro tópico, a principal ideia que é associada ao nestorianismo é a divisão, pessoa de Jesus Cristo, e as duas naturezas distintas, uma divina e a outra humana, que seriam unidas apenas de forma moral ou voluntária, mas não de uma forma inseparável. Nestório ensina que eram duas pessoas distintas. Ele vai ter uma ideia a respeito de um versículo bíblico que fala que o homem deixará sua família e se unirá numa mulher em uma só carne. E essa é a ideia do nestorianismo aí, por Nestório, a respeito para confirmar e firmar essa filosofia herética no meio da igreja. Ele ensinava que Maria, mãe de Jesus, não devia ser chamada de Theotoko, ou portadora de Deus, mas sim de Christotoko, portadora de Cristo. Porque para ele, ela deu à luz a Cristo, na sua humanidade e não na sua divindade. Ele separa aqui o Jesus homem e o Jesus divino. Maria que não como mãe de Deus, mas sim como mãe de Cristo humano, sem trazer nesse nascimento a essência divina. Aqui ele vai separar a essência divina e afirmar que Maria é apenas mãe do Senhor Jesus, homem. Essa doutrina foi no concílio de Éfeso, no V século, no ano 431, que ali foi proclamado uma união das duas naturezas de Cristo. Vai unir, vai fundir, né, de uma forma indissolúvel. Afirmou que Maria poderia ser chamada de Theotoko. Esse Theotoko é uma palavra do grego, que significa mãe de Deus. Pois ao dar a luz a Jesus, ela estava dando a luz a Deus encarnado. Agora, existem duas vertentes aí que a gente precisa ter cuidado. Aqui, quando usa a palavra Theotoko, ou seja, Maria, mãe de Deus, tem que tomar cuidado na mariolatria. Tem que colocar aí alguns pontos que não pode ser ultrapassado. E o fato dela ser mãe de Deus, mas na verdade aqui ela está sendo como porta para a encarnação do Deus Filho como humano sobre a terra, como verbo encarnado. Agora,
O cuidado da mariolatria é passar a dizer que Maria é maior do que Deus, porque é mãe de Deus. Então tem que entender que Deus é toda a eternidade, de eternidade a eternidade, assim como o seu filho também. Maria nasceu num propósito, de trazer a encarnação do Filho Deus ao mundo para resgate, para salvação da humanidade. Então esses pontos têm que ser observados com bastante ênfase dentro das Escrituras. Essa questão da natureza de Cristo é discutida em várias passagens, especialmente nos Evangelhos. Temos Jesus completamente humano e plenamente divino. Em cartas como de Paulo, que enfatiza a unidade da pessoa de Cristo, né? Qual é, né? Paulo vai ensinar a unidade, né, de humana e divina. Paulo vai trazendo uma pessoa só. E não vai separar, assim como João, no capítulo 1, versículo 14. Também vai trazer lá o verbo e depois a carne. O verbo, palavra de Deus, filho, né, que é a palavra, e depois se fez carne. Aí vem a manifestação de morar, habitar em nosso meio, né? Colossenses 2:9, porque em Cristo habita todo corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí em Filipenses, esse versículo bem lido aqui nesse contexto, né, das naturezas de Cristo. E agora, nessa ideia de Nestório, né, que é a heresia que ele traz do nestorianismo, que precisa ser rebatida também pela Bíblia, e Jesus é uma união perfeita numa pessoa só. Monofisismo, aqui na lição. Está assim, o comentarista colocou da seguinte forma: o termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Éltico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada, no sentido de amalgamar, não de unir. Não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida. Nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia, no século V, 451, que é o ano. Ele faz aqui uma comparação, ele faz aqui na lição uma comparação a respeito da ideia do monofisismo, né? Ele coloca aqui, letra A, ilustração, né? O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal. Quanto à cor, é verde. É uma mistura das duas cores, azul e amarelo. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho. E o verde não é azul e nem amarelo. Da mesma forma, de acordo com o Eutico, as naturezas de Cristo não são divinas e nem humanas. Aqui ele está falando que é uma fusão entre a parte humana com a parte divina, que não é 100% um e nem 100% outro. É apenas uma fusão das duas naturezas nele. É o que essa explicação do nosso comentarista traz ao nosso entendimento, mas na verdade é o que o monofisismo ensina a respeito das naturezas de Cristo. Eles vão trazer uma limitação a respeito da parte divina e da parte humana, fazendo uma fusão, trazendo um outro contexto de quem é Cristo. Nem 100% homem, nem 100% Deus. Agora a Bíblia vai rebater essa ideia, né? Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Aí o versículo que mais aparece contra e rebate contra essas heresias, Filipenses, no capítulo 5, no capítulo 2, versículo 5 a seguir. E também aparece em Romanos, no capítulo 9, versículo 5, aqui da lição, que está mostrando. E muitos outros versículos que a Bíblia, que nós já aprendemos aqui na lição, que rebate essas ideias de duvidar ou tirar a veracidade da humanidade de Cristo e da divindade de Cristo. Aqui na humanidade 100%, aqui na divindade também 100%. A Bíblia rebate desde o princípio essa ideia. O apóstolo João, quando escreve o seu evangelho, no capítulo 1, do versículo 1 ao 14, já vai rebater essa ideia, que é essas heresias que vem do quarto século. Porque já vem acontecendo concílios diariamente para rebater essas heresias que queriam entrar em nosso meio, mas algumas coisas passaram desses concílios e tentaram retornar dentro da igreja. E aqui é uma dessas, que é do quinto século. Se você abrir a sua Bíblia, em Romanos capítulo 9, versículo 5, diz assim: deles são os patriarcas, e também deles descende do Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém.
Deus bendito para tudo certo. Para rebater essa ideia que o comentarista coloca na lição, só enfatizou essas duas, mas tem muito mais, né? Muito mais heresias que estão lá tentando introduzir em nosso meio, que é monofisismo. Essa ideia aqui, esse comentário, é perfeito para essa heresia. Concílio de Calcedônia. Esse concílio foi muito importante, realizado ali no século V. O ano foi 451. Esse concílio reuniu bispos de diversas regiões do Império Romano para discutir e resolver essa questão teológica, especialmente sobre a natureza de Cristo, né? Aqui, combatendo essas heresias de separar a natureza de Cristo, dividir. Esse concílio da Calcedônia, ele foi muito importante para rebater essas doutrinas que estavam introduzidas. O resultado do concílio da Calcedônia foi a definição da doutrina cristológica, conhecida como a doutrina, hoje ela é conhecida como a doutrina do Calcedônia, né, da Calcedônia, que estabeleceu que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, com duas naturezas distintas, divina e humana, unidas em uma única pessoa, sem confusão ou divisão. Esse conceito foi fundamental para combater diversas heresias que surgiram na época, como o monofisismo, que afirmava que Cristo tinha apenas uma natureza divina, e o nestorianismo, que via Cristo como duas pessoas separadas, uma divina e uma humana. Então a definição calcedônica tornou-se ali um pilar da ortodoxia cristã e foi aceita por muitas igrejas ao longo da história, embora algumas tradições cristãs, como as igrejas ortodoxas orientais, não tenham aceitado completamente. Algumas coisas escapou desse concílio. Aqueles que foram para o Oriente, que tem Nestório, né, que também fugiu para aquele, que foi exilado para aquele lado, ainda continuam com essa ideia, e essas igrejas lá ainda creem nessa proposta de Nestório e essas heresias que existem. O terceiro tópico dessa lição está assim: o perigo dessas heresias na atualidade. O primeiro subtópico está assim: os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacó, o para-Deus, ele viveu no ano 500 a 578. Um monge sírio que liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, Abissínia e os jacobitas. Né? É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder aos seus questionamentos. E, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne. Essas heresias que surgiram lá no quinto século, ela passou por aquele concílio de Calcedônia. E aqui esse monge, ele vai preservar, esse monge sírio, ele vai preservar essa doutrina e trazer esses ensinamentos, mas lá para a igreja do Oriente. E eles têm a sua filosofia afirmada nessas duas vertentes de heresia, que é a qual nós aprendemos nessa lição, e a gente precisa ter uma resposta bíblica para essas heresias. Eles creem, da tradição jacobita, que Cristo tem uma única natureza, a divina, que a sua humanidade foi integrada de maneira tal que não existiam duas naturezas separadas, como é afirmado pelo concílio de Calcedônia. Essa ideia estava em contraste com as tradições ortodoxas, que afirmavam a união das duas naturezas de Cristo, divina e humana, sem que nenhuma delas fosse absorvida pela outra, mantendo a sua distinção. Agora, a igreja síria, ortodoxa, a igreja jacobita, né, continua a praticar a teologia monofisista até hoje. Ela rejeita a definição de duas naturezas em Cristo e foi estabelecida lá no concílio de Calcedônia. Eles continuam rebatendo a mesma ideia e não aceitam a definição do concílio de Calcedônia. Eles ainda têm a ideia que traz aqui a lição, né, que é o nestorianismo e o monofisismo. Essas duas heresias, eles ainda continuam dentro da sua liturgia de culto siriática, né? É uma cultura teológica no meio deles. Agora, como a igreja responde a essas heresias que surgiram ali no quinto século? A resposta bíblica aqui contra o monofisismo, a tradição jacobita, que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, a Bíblia ensina de forma clara que Cristo é uma única pessoa, mas não duas, que nem ensina ali a igreja do Oriente.
mas com duas naturezas distintas, inseparáveis, uma divina e uma humana, numa pessoa só. A Bíblia vai ensinar. Aí você precisa abrir a sua Bíblia, que é mais contundente, o livro de João, ali no capítulo 1, do versículo 1 ao 14, ali mostra, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui mostra as duas naturezas em Cristo, num homem só, não duas pessoas distintas, debatendo essa ideia. Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 6 ao 8, também vai mostrar, ele em forma de Deus, depois em forma de homem. Descreve ali as duas naturezas também de Cristo, de uma pessoa só. Uma dupla natureza, que está evidente nessa passagem de Filipenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, também vai falar. Hebreus, no capítulo 2, versículo 14 ao 18, também vai dar uma veracidade na dupla natureza do nosso Senhor Jesus Cristo, humano e divino. Está assim, visto, pois, os filhos participarem da carne e sangue, ele também igualmente participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele livrasse todos os que, com medo da morte, estavam sujeitos à escravidão durante toda a sua vida. O autor dos Hebreus afirma que Cristo se fez homem, participou da carne e do sangue, ou seja, não houve absorção da humanidade pela divindade, mas uma união real das duas naturezas. Então aqui a resposta bíblica para essas heresias dos dias de hoje está refleta dentro da Bíblia. É só estudar, pesquisar, que Deus abre a mente e você tem resposta direcionada pelo Espírito Santo para combater essas heresias. Segundo subtópico, o quenoticismo. O que significa o quenoticismo? O quenoticismo aqui é uma doutrina teológica que se baseia na ideia de que na encarnação Cristo esvaziou-se de algum dos seus atributos divinos para se tornar plenamente humano. O termo vem do grego, kenos, que significa esvaziar-se. Está diretamente relacionado ao famoso texto, que a Bíblia ensina, que é Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 7, que é o que mais aparece nessa lição, que vai ensinar a respeito ali, que o quenoticismo apresenta que Jesus não vai mais usar a sua divindade, mas sim somente andar a parte humana. Ele vai assumir a parte humana e deixar a parte divina de lado. O quenoticismo, eles enfatizam esse esvaziamento total, que Jesus não traz mais a sua essência divina. Ele vai substituir em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que se devia pegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso que está lá em Filipenses. O quenoticismo, as formas diferentes, existem variações dentro do quenoticismo, algumas mais modernas, outras mais radicais. Então ele vai variar. Existe o quenoticismo clássico, que enfatiza que Cristo renunciou ao uso, independente dos seus atributos divinos, que estava na terra, mas não deixou de ser Deus. Ou seja, ele manteve a sua divindade, mas escolheu voluntariamente não exercer certos poderes, como a onisciência, a onipresença e outros mais. E tem também o quenoticismo radical, que sugere que Cristo realmente deixou de lado alguns atributos divinos e, de certa forma, deixou de ser plenamente Deus durante a sua encarnação. Essa visão é considerada herética pela ortodoxia cristã. Agora, a Bíblia vai dar uma resposta à altura, vai responder contra o quenoticismo radical, esses quenoticismos modernos, e todos eles que surgiram aí também contra a verdadeira natureza de Cristo, tanto divina como a humana. A Bíblia vai ensinar claramente que mesmo na encarnação Cristo continuou sendo plenamente Deus. Ele assumiu a natureza humana, mas nunca deixou de ser Deus em nenhum momento. Ele vai agir como Deus. Ele vai acalmar o mar em bravura, em tempestade, ele vai acalmar a água e o mar vai ficar sereno. Esse poder só é atribuído a um Deus. Ele vai perdoar pecado. Quem perdoa pecado é Deus. Então ele, em forma de Deus, assim como está em Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que está ali em Colossenses, no capítulo 2, rebatendo essa ideia do quenoticismo, que vai afirmar que Jesus era apenas homem, não como um Deus, com a sua natureza divina, como Deus. O capítulo 1, versículo 1 de João, no Evangelho de João, vai falar que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então ali você vê duas naturezas, ele se unindo na criação
E depois da sequência do versículo, ele se fazendo carne e habitando em nosso meio, trazendo as suas duas naturezas. E sendo também onisciente e onipresente. Lá em João, no capítulo 16, versículo 30, diz assim: agora sabemos que sabe todas as coisas e não precisa de alguém que te pergunte. Por isso cremos que vieste de Deus. Ali fala mostra, né, que Jesus Cristo é onisciente, ele sabe tudo, né? Ele é poderoso, tem poder sobre a natureza, ele é o onipresente, onipotente, onisciente. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nas escolhas dos apóstolos, ele já se mostrou Deus ao escolher os seus apóstolos. Essa ideia de esvaziamento ali em Filipenses significa humildade, não perda de divindade. Ele está se esvaziando, tornando-se homem, se humilhando, tomando forma, para sofrer as nossas paixões, para poder dar crédito à justiça implantada por Deus. Ali, toda a justiça foi cumprida no alto do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai dizer: Pai, tudo está consumado. Em tua mão eu entrego o meu espírito. Isso rebate essa ideia do gnosticismo, que não é dentro de uma liturgia de culto ou de ensinamento, se torna uma heresia. Então Jesus nunca deixou de ser Deus e nunca deixou de ser homem. Terceiro subtópico, mariolatria. Essa ideia de mariolatria, que a lição se refere, aqui na lição diz assim: o catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje. Como se desenvolveu esse termo mariolatria? O desenvolvimento de mariolatria aconteceu gradualmente ao longo da história da igreja, influenciado por vários fatores. Ela tem uma influência cultural, né, e o sincretismo, né, sincretismo da época. Lá no mundo grego-romano havia tradições de culto de divindade feminina, como Íris no Egito, Artemis na Grécia. À medida que o cristianismo se espalhou, alguns elementos dessas religiões pagãs podem ter sido reinterpretados em relação a Maria, que é o sincretismo. Agora, esses títulos exaltados para Maria, no século III e no século IV, Maria começou a ser chamada de Theotokos, né, mãe de Deus. Isso que nós aprendemos aqui nessa lição. No Concílio de Efésio, para enfatizar que Jesus era plenamente Deus desde o nascimento, embora essa doutrina seja correta no contexto cristológico, acabou sendo usado por alguns como base para a veneração crescente de Maria. Então, o perigo é isso, o que nós falamos lá no começo da lição, que esse termo, mãe de Deus, não está errado, está correto. Jesus é sim, homem, humano e Deus. Mas o termo usado aqui lá no concílio, Maria, mãe de Deus, poderia trazer alguns pontos que poderiam sair fora da verdadeira doutrina bíblica a respeito de Maria e a respeito de Deus. Agora, o monoteísmo, o monasticismo e a ênfase na intercessão dos santos. A partir do século IV, monges e teólogos começaram a ensinar que Maria poderia interceder pelos fiéis, sendo vista como mediadora e advogada. Isso abriu o caminho para o conceito de Maria como corredentora, intermediária, algo que não tem base bíblica. A Bíblia não ensina. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Somente ele. A Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus vai dizer assim, lá no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, vai estar assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê ao Pai, a não se for por mim. Então não existe outro mediador. Agora, os dogmas marianos, qual é a definição desses dogmas? Aí vai falar lá, no ano de 1854, a Imaculada Conceição afirma que Maria nasceu sem pecado original. Ela não traz, ela vai trazer o mesmo nascimento que Cristo teve. Se manifestou em nosso meio, mas Jesus, concebido pelo Espírito Santo, não trouxe a mancha do pecado original que o homem traz. Jesus nasceu sem mancha. E aqui, a Imaculada Conceição, que foi afirmada em 1854, vai trazer a mesma ideia para Maria, que ela nasceu sem pecado. A Assunção de Maria, de 1950, declara que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Está dizendo aqui que ela ressuscitou, assim como Cristo, e foi elevada ao céu. Essa doutrina não tem base bíblica, mas foi estabelecida pela Igreja Católica, ampliando a mariolatria. Cresceu.
Você vê que os pontos sempre vai crescendo, né, em nosso meio, e em muitos relatos vai acontecer também em visões, aparições, a qual vai reforçar essa ideia da mariolatria. Agora, a Bíblia, né, ela vai contra essa ideia, contra essa filosofia, contra essa adoração de mariolatria. Né? A Bíblia responde, né? A Bíblia ensina que somente Deus deve ser adorado, e que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, e os homens. Não existe outro mediador. Maria, a gente não pode negar que Maria, sim, Maria é santa. Maria dorme em Cristo, mas ainda não ressurgiu dentre os mortos. Maria está no paraíso. Maria está com Deus. Está com o próprio Senhor Jesus no paraíso. Assim como na cruz, quando o ladrão fala para Jesus assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai olhar para ele e vai dizer, tu hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você vê o ladrão com Cristo no paraíso e todos os santos que chegaram à glória. Não só Maria, mas Pedro, Tiago, os apóstolos que chegaram lá, o apóstolo Paulo, todos que morreram em Cristo estão lá. E Maria também. Não pode fazer nada por ninguém. O único intercessor aqui é Jesus. A adoração, ela tem que ser exclusiva a Deus. Se você ler lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 10, vai estar assim, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele prestará culto. Mateus, capítulo 4, versículo 10. E Êxodo, no capítulo 20, do versículo 3 ao 5, não terás outro Deus diante de mim, e não fará para ti imagem de escultura. Então ele vai colocar semelhança, nem do céu, nem da terra, nem debaixo da terra, nem do mar. Semelhança nenhuma, mas só adorar a Deus. Só fazer menção do nome de Deus. Se você quer que te ouve, quem pode te ouvir é Deus. Quem pode te ouvir é Jesus. Ele sim está atento ao nosso clamor, está atento à nossa oração. Ninguém mais pode ouvir. E todos que possam ouvir, não pode fazer nada. Mas quem pode é Cristo. Porque a Bíblia vai falar ali, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 11, que todo o poder está na mão do Senhor Jesus. Não está na mão de Maria. Está na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Cristo é o único mediador. Não existe outro. Em Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Esse é o mediador. Refuta toda essa ideia que Maria intercede, que Maria ressurgiu dentro. Não. Ela continua na sepultura, a sua alma continua com Deus. A Bíblia refuta toda essa ideia de que Maria pode ser corredentora ou intercessora. Não pode. Maria reconhece a sua própria necessidade de um Salvador. Ela mesmo, em vida, precisava de salvação. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 46 e 47, diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Precisa de Deus para salvação. Então não existe essa ideia que a Igreja Católica traz. Se eu for falar a respeito dessa doutrina da mariolatria, a gente vai falar bastante. Mas já é o bastante para entender que só Jesus salva, só Jesus intercede diante de Deus, só Jesus é o canal de bênção para mim e para você, só Jesus leva o homem ao céu, só Jesus, através do teu sangue, tem poder para purificar o homem de todo o pecado, porque o seu sangue é puro, o seu sangue lava todo o pecador, dando condição de santidade. Nele, espelhamos a nossa fé, olhando para ele, porque ele é autor e consumador da fé. É nele que temos que adorar, venerar. É nele que possamos chegar a Deus. Que Deus abençoe os irmãos por essa lição. A conclusão dessa lição está assim. O concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores. O de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais, estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos. Os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos, isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Estar protegido pela verdadeira palavra de Deus, que não requer muita interpretação. É só ler que Deus revela. E a Bíblia em si mesma, ela mesma se interpreta. E ela dá um entendimento a todos aqueles que têm sede de aprender a palavra. Que Deus abençoe os irmãos. Digo aos irmãos para que se inscreva no canal, compartilhe,
dá um like, comenta, é fundamental para que esse projeto possa se espalhar, possa crescer e o Evangelho, a palavra de Deus, seja anunciado e Deus possa salvar almas para o teu reino através desse trabalho. Agora vamos orar e agradecer a Deus por esses momentos. Grandioso e eterno Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais essa aula, a qual concluímos, ó Deus. Tu tem revelado a tua palavra, aberto os nossos entendimentos para aprender mais e mais. Glorioso Deus, também intercedo pelos professores e alunos que vão estudar essa palavra. Que o Senhor possa ser com eles, revelando também a tua palavra, dando graça, Senhor da glória, entendimento, e através dessa palavra, desses ensinamentos, aonde estiver os teus servos ensinando e aprendendo, ó Deus, que tu possa salvar, libertar, curar, transformar, renovar, Senhor Deus. Enche do teu Espírito Santo e da tua graça. Ó glorioso Deus, revela, Senhor, o verdadeiro Filho no coração de cada um dos teus servos. O Jesus ressurreto, aquele que habitou em nosso meio, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Glorioso Deus, revela, Senhor, este mistério a cada um dos alunos que vão, Senhor, aprender essa palavra. Glorioso Deus, se com eles, assim eu te peço, no nome santo de Jesus, para a glória do seu nome. Amém.